Olá, meus amigos! Mais uma lição, EBD Online, lição de número 12. Venha depressa! Fique com a gente! Meus amados irmãos, meus caros jovens, lição de número 12. A temática da lição, inclusive a imagem, eu achei interessante, que é a imagem de um relógio, né? Venha depressa. O texto principal: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tratando-se do apostolado de Paulo, né? E do seu apostolado, quando ele vai tratar com Timóteo, ainda na carta de Timóteo, o texto que vai servir de base para a lição, em 2 de Timóteo, capítulo 4, né? Do 1 até o 9, é o texto bíblico. Sabemos que no ano 67, né, o imperador Nero, né, imperador romano, um dos mais sanguinários, ele ordenou a execução da sua própria mãe. Então você percebe aí quão sanguinário era este homem. E Roma estava tomada, a cidade de Roma estava tomada por muitas prisões, violência, cristãos sendo atados, seus corpos de fogo, amarrados. Estava vivendo uma verdadeira perseguição ferrenha. Por essa razão, Paulo pede que Timóteo venha depressa. O inverno naqueles dias, naquela região, era bem pesado, né? Mais ou menos ali em novembro, março. E aí ele pede para que o jovem Timóteo venha depressa para vê-lo, porque ele tinha uma necessidade de passagem de bastão, né? Como a gente pode entender aqui. E ele estava preocupado com a continuação da pregação do Evangelho. E ele insiste com Timóteo, ele fala com Timóteo. Não se sabe, possivelmente não deu tempo Timóteo chegar. Mas a mensagem que Paulo quer trazer de encorajamento para Timóteo, de trazer uma mensagem que venha trazer maturidade para aquela vida daquele jovem obreiro. Primeiro ponto: pregue a palavra, consciência da missão. Fica evidente aqui a preocupação do apóstolo Paulo, para que Timóteo continuasse, se mantesse na missão do Evangelho. Então, essa segunda carta, ela é repleta de apelo, de pedido, né, para aquele jovem ministro continuasse o serviço da pregação e a defesa do Evangelho. O segundo subponto, o primeiro ponto, diz a missiologia paulina. O método, Paulo, na ordem imperativa de Cristo, a pregação, falando do Evangelho, anunciando a palavra. A igreja precisa desenvolver esse trabalho, segundo a lição na sua narrativa, de que nenhum outro trabalho pode substituir a pregação do Evangelho. Por esta razão, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a pregação da palavra, não é isso? E ele sempre enfatizou que a essencialidade da pregação poderosa do autêntico Evangelho. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. O conteúdo da mensagem de Paulo, em 2 Timóteo 4:2, o jovem pastor deveria preservar a essência da verdade revelada a despeito do desejo dos ouvintes. Esta era uma advertência essencial, inclusive porque o apóstolo já previa tempos em que multidões iriam rejeitar a sã doutrina
iriam negar, ia dar comichão nos ouvidos, ia cada vez mais buscar algo superficial. Paulo já estava advertindo Timóteo naqueles dias. E aí o segundo ponto, ele vai dizer, combati o bom combate. A expectativa dele, ele tem uma expectativa de vida, e ele sabe que está prevendo a sua morte, a sua partida, e aí ele vai cuidar na questão de transição, né? A expectativa era essa, a realidade era essa. Mas ele, em meio a essa perseguição e esse turbilhão de informação que ia deixar Paulo preocupado, não porque ele ia morrer, mas sim com a palavra de Deus. Tem uma mensagem dele, uma das cartas, que a palavra de Cristo não esteja presa. Quem está preso sou eu, mas a palavra não. Glória a Deus. Então Paulo, a preocupação do apóstolo é a palavra, é que a palavra seja pregada. Ele faz uma referência à questão da coroa, da justiça, a recompensa. Paulo diz que vai receber do justo juiz, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Então, ele traz essa palavra de encorajamento, ele traz essa palavra de esperança, ele traz essa palavra de exortação para aquele jovem Timóteo. Aí a transição, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele começa claramente em seu enfático propósito, encorajamento, recomendação ao seu fiel cooperador, o cajado, passando-lhe a tocha ministerial, o cajado ministerial, e a consciência da iminência da sua morte. Por essa razão, ele inicia, né, essa lição número 12, a temática é venha depressa. Ele inicia esse ensino, esta palavra, pedindo que ele não se demore, venha antes do inverno, por causa justamente do tempo, e possivelmente não ia dar tempo. E tudo acredita que não deu tempo o jovem Timóteo chegar. Então, ele começa, 2 Timóteo 4, 5, ele encerra o ensino para Timóteo, dizendo assim, cumpre o teu ministério. E aí, um grande sinal de um líder que tem uma maturidade, convicção espiritual, eu até grifei aqui. Paulo foi um líder extraordinário. Além de cumprir o seu ministério, ele formou pessoa. Ele forma outros líderes, dando-lhe oportunidade e espaço para servir e para lhe substituir. Porque ele sabia que a passagem dele, ele sabia que tinha um tempo que ele não ia ter condições de prosseguir. Porém, ele estava preparando, porque um líder, ele não simplesmente pensa no seu nome, na evidência do que o seu nome tem uma proporção em uma região, em um determinado lugar. Não. Ele não quis muito enfatizar o seu nome. Ele quis enfatizar o evangelho. Ele quis enfatizar a palavra. Ele quis enfatizar o que Deus lhe comissionou. E aí ele está preparando pessoas para esta grande obra. Ele está orientando pessoas, ensinando pessoas, porque ele sabia que estava partindo. E ele tinha consciência que a sua missão não tinha terminado ainda, que ele precisava deixar, né, Timóteo, numa linguagem nossa aqui, na brecha, preparado, pronto para continuar esse trabalho. E aí, a pregação do evangelho precisou, e esse dá prosseguimento, né? O nosso amado Timóteo, ele deu prosseguimento à pregação do evangelho. E quando ele enfrentou as oposições, a dificuldade, segundo Coríntios 7 e 5, Timóteo estava do seu lado. Nas batalhas espirituais, 1 Tessalonicenses 12 e 18, forte resistência ao seu ministério de um certo Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos males, segundo Timóteo 4,14. Mas o apóstolo permaneceu firme e concluiu a sua carreira sem perder a fé. Sem perder a fé.
oferecido como libação, ou seja, eu estou sendo oferecido como sacrifício. A minha vida está sendo oferecida em aspersão, dizendo o apóstolo Paulo. Significa que Paulo não reteve sua vida para si mesmo, em momento algum, mas se deixou gastar completamente para alcançar ao mais. Ele se gastou. A sua vida, falando fisicamente, teve aí, sofreu muitos danos psicológico, físico e chegou à morte. Mas a palavra de Deus, glória a Jesus, o serviço para o reino, Paulo deu prosseguimento, porque sabia que Deus lhe chamou para isso. E aí ele vai falar de alguns que lhe visitaram, outros que estiveram com ele, na ocasião da primeira prisão, como Lucas, né? E aí ele vai fazer esse relato. E aí ele traz, para a gente poder concluir, um texto maravilhoso que está na lição, e eu achei muito importante, eu até grifei aqui, porque eu acredito que Paulo agora, 2 Timóteo capítulo 4, ele vai trazer uma narrativa, né? Versículo 6, 2 Timóteo 4, 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Ele tinha consciência disso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí, versículo 9, que é a temática da lição. Procura vir ter comigo depressa. Aleluia. A minha intenção aqui, Timóteo, não é simplesmente fazer uma selfie com você, colocar uma autografia, lhe dar alguns presentes. A minha intenção aqui, não. O que eu estou querendo que você volte, porque eu quero ter convicção, eu quero ter certeza que esta palavra, ela vai ter continuidade. Você pregue ela em tempo e fora de tempo, sabendo as oposições, sabendo tudo o que passei, mas não desisti. Eu combati esse combate, eu lutei esse combate, eu guerreei as causas do Evangelho, as causas que nos trouxe dano, nos trouxe males, mas o Senhor já preparou a minha recompensa. Glória a Deus. Paulo, ele tem a consciência que ele tinha uma missão, e a missão dele, ele foi considerado um dos maiores apóstolos do gentio, e ele traz essa narrativa para Timóteo ser encorajado, motivado, né? Para a gente concluir, o historiador Eusébio de Cesareia registra que Paulo foi martirizado por ordem de Nero. Isso deve ter ocorrido ainda no ano 67 depois de Cristo. Como já registramos, Nero suicidou-se em junho de 68 depois de Cristo. Então, Paulo já estava ciente da sua partida. E não ficou desesperado. O que eu aprendo com esse apóstolo, o que eu aprendo com esta aula, essa lição número 12, é que o líder precisa ter o equilíbrio. Os jovens precisam ser firmes, precisam entender que na hora da adversidade, as coisas que tantos nos rodeia para tirar a nossa paz, mas tenha fé em Deus, confia no Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele encerra dizendo que ele combateu esse bom combate, mas ele acabou a carreira. Mas
importante, o mais importante, guardou a fé. Deus abençoe, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.